Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui da nossa Escola de Desenvolvimento Definitivo, e nessa aula nós vamos falar sobre uma capacidade incrível da memória que faz a nossa inteligência progredir, se expandir, né? E como resultado ela prospera. Então, o que acontece? A gente tem o hábito de pensar que nós lembramos de determinadas experiências da vida, e na realidade não. A realidade é que nós reconstruímos as experiências na nossa própria memória. Vamos entender isso? Vamos embora, né? O que acontece? Todas as experiências que você tem, ou seja, estímulos, experiências são estímulos, né? Então todas as experiências que você tem, que basicamente não são estímulos específicos, é um conjunto de estímulo. Dentro de uma experiência você tem inputs visuais, sinestésicos, auditivos, e isso constrói uma experiência. Por exemplo, quando tem alguém falando e gritando com você coisas que você não queria estar ouvindo, e são coisas que de uma certa forma são ruins de ouvir. O que acontece? Você tem uma experiência ruim e provavelmente você está tendo essa experiência visualmente, onde você está vendo aquela pessoa sendo desrespeitosa com você, e você está tendo essa experiência auditivamente, aonde você está ouvindo a comunicação daquela pessoa que está sendo desrespeitosa com você. E você pode ter inputs sinestésicos, aonde, por exemplo, aquela pessoa em um determinado momento começa a bater em você. Então você está tendo inputs sinestésicos. Então, todos esses inputs, ou seja, todos esses estímulos, eles compõem uma experiência. E as experiências, elas são registradas em forma de representações, né? Ou seja, as experiências, como você já aprendeu aqui, as experiências elas são registradas em forma de RPS, registros psicossemânticos. O que acontece? Toda vez que uma experiência é registrada na sua memória, ela é descaracterizada. Como assim, Eric, ela é descaracterizada? É retirada dela todo o conteúdo emocional que ele elicitou. Ou seja, se você tem uma experiência negativa e naquele momento você se sentiu muito mal, essa experiência, a partir do momento que ela for registrada, vai ser retirada dela muito do conteúdo. Ou seja, você nunca vai recordar uma experiência essencialmente. Seja ela qual for, você nunca vai recordar ela essencialmente. Você vai sempre recordar ela parcialmente. Né? E é claro, né, eu estou usando a palavra recordar, mas na verdade você vai reconstruir. Né? Por que você vai reconstruir? Porque a partir do momento que o fenômeno da auto-checagem da memória, ou seja, a partir do momento que o gatilho da memória for lá e ler o conteúdo dessas experiências, ele vai utilizar essas experiências que compõem o seu passado para representar as experiências do seu presente. Existem duas fases na sua inteligência. A primeira é o eu sou. O que é o eu sou? O eu sou é o seu presente, é aquele momento presente que você está vivendo, aquela experiência presente que você está tendo ali naquele momento. Ela compõe o eu sou. E a segunda é o fui histórico. O que é o fui histórico? O fui histórico é o eu sou que basicamente deixou de ser eu sou e passou a ser o fui histórico. Entendeu? Então, toda vez que você tem uma experiência no momento presente, segundos depois ela se torna o fui histórico. O fui histórico é o seu passado. E o que acontece? Toda vez que você estiver no presente, o eu sou, toda vez que você tiver uma experiência no presente, no eu sou, o fenômeno do gatilho da memória, da auto-checagem, vai ler a memória em busca do fui histórico para dar um significado ao eu sou daquele presente que segundos depois passa a compor o seu fui histórico. E o seu fui histórico não pode ser composto por energia emocional. Por quê?
A partir do momento que o seu fui histórico, por exemplo, a partir do momento que o seu fui histórico pudesse ser composto por energia emocional, ia acontecer que a sua inteligência ela nunca ia se desenvolver. Por quê? Porque não ia dar espaço para novas emoções serem produzidas. Imagina uma mulher que perdeu um filho. E todo momento que ela se recordasse daquela experiência, ela tivesse a experiência essencial. Ou seja, tudo aquilo que ela sentiu no momento da perda do filho. Imagina o que ia acontecer. Essa mulher não ia poder viver mais. O tempo todo ela ia recordar da morte do filho e sentir aquele negócio todo da experiência original. E imagina isso o tempo todo. Ia bloquear a capacidade dela de evoluir, a inteligência dela ia ser bloqueada. Então, a partir do momento que é retirado o conteúdo emocional e armazenado somente a experiência, dá-se a possibilidade daquela mulher, no momento do eu sou, produzir emoções distintas, mesmo tendo a consciência daquela experiência, mesmo já tendo vivido aquela experiência no fui histórico. Você entendeu? Então é exatamente assim que a nossa memória se comporta e é por isso, né, que a gente não recorda das coisas, a gente reconstrói as coisas. E a gente reconstrói exatamente porque todo o armazenamento, todo o registro na memória perde conteúdo, deixando de ser essencial, deixando de ser aquela experiência que de fato aconteceu, mas passando a ser uma experiência completamente reducionista. Ou seja, foi reduzido a algo muito frio, somente conteúdo, somente significado. Não tem as emoções que você sentiu naquele momento, todo aquele turbilhão de coisas, aquilo deixou de existir. E a partir de agora só existe um registro simplificado daquele momento que compõe o seu fui histórico, que vai ser utilizado como história intrapsíquica para representar o eu sou, o presente naquele exato momento. Sem isso, meu amigo, não haveria seres humanos. É para você ver a inteligência que nós somos. Por isso o nome inteligência, porque é de uma inteligência fantástica, né? E isso é o que faz parte da gente. Então, por isso que nós nunca recordamos das coisas, a gente sempre as reconstrói, tá bom? Eu espero que você tenha entendido essa aula, eu espero que você tenha gostado, né? E até a próxima aula. Tchau, tchau.